Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa aqui é a terceira vez, tá, que eu vou tentar gravar esse vídeo para você e vamos ver se vai até o final, porque eu não quero fazer edição, eu não gosto de fazer edição, eu não gosto de cortar as minhas falas, como não gosto de cortar a fala de ninguém, eu sou, acima de tudo, um defensor da livre expressão, da liberdade de expressão com responsabilidade. Mas esse vídeo, ele trata sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, dia 24 de março de 2020. Primeiro de tudo, eu queria que você soubesse que eu não vou fazer edição nesse vídeo, tá? Já falei lá, eu não gosto de fazer edição. E segundo, eu quero que você saiba que eu apoio a fala do presidente Jair Bolsonaro. Tem gente dizendo que ele falou muitos absurdos, que ele cometeu impropriedades, que foi um irresponsável. Eu já vi alguns youtubers, como é de costume, atacar alguns jornalistas, porque eu estou agora diferenciando jornalista e youtuber, atacar o presidente por conta das suas afirmações. Mas o que ele disse tem muita razão de ser. É preciso que você leia o que está escrito nas entrelinhas. Eu vou te dar aqui um exemplo de onde eu estou e do que está acontecendo aqui. Eu estou em Altos, que é uma cidade do Piauí, o estado mais pobre da federação, fica na região da Grande Teresina, a 42 quilômetros da capital. Aqui praticamente está tudo parado. Daqui a pouquinho eu vou dar uma volta nas ruas para um outro vídeo que eu pretendo postar aqui no canal, praticamente tudo parado. E isso significa dizer que daqui a pouco o dinheiro deixa de circular nas mãos da grande maioria. O dinheiro decorrente de salários e decorrente ajuda do governo a gente não vai receber no montante necessário. Mas decorrente de salários e decorrente de negócios, principalmente os pequenos negócios. As estatísticas mais otimistas mostram que se nós ficarmos 2 meses sem nada fazer, confinados em casa, 50% das pequenas empresas irão falir e que isso vai praticamente dobrar o desemprego. Imagine que hoje nós temos cerca de 11 milhões de pessoas sem emprego no Brasil e que grande parte da recuperação que se deu dos anos de 2016 até 2019, e principalmente no ano de 2019, quando tivemos cerca de 1 milhão de pessoas a mais no mercado de trabalho, grande parte dessa recuperação se deveu às pequenas empresas. Então, essa é a reflexão inicial. A segunda reflexão é que nós não estamos deixando de pagar impostos. Veja bem, os governadores, eles adotaram uma medida ao arrepio do Comitê de Gerenciamento de Crise do governo federal, que é quem tinha autonomia para determinar essas medidas, e nesse caso eu até compreendo a fala do presidente da República, porque o que está acontecendo, na verdade, é uma insurreição civil dos senhores governadores, principalmente os governadores do Nordeste, e muito é apropriado dizer, manietados pela China. Vi de matérias em diversos veículos de comunicação onde esses mesmos governadores foram ao governo chinês pedir ajuda para combater o coronavírus. Claro que a gente deve ter muita seriedade ao tratar o assunto. Mas aqui mesmo no estado do Piauí, os casos mais notórios que nós tivemos foram o do jornalista Marcelo Magno, o do Segisnando Alencar, que é um dos proprietários da TV Clube, que é onde o Marcelo Magno trabalha, que é uma emissora afiliada da Rede Globo de televisão, e cerca de 6 pessoas ou 7 pessoas foram confirmadas, não é, com o novo coronavírus, o Covid-19. Importante ressaltar também que o jornalista esteve recentemente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os principais focos da doença. Eu não quero com isso absolutamente responsabilizar o Marcelo por nada, mas é um fato, é uma cronologia que precisa ser tratada para que a gente consiga concluir o nosso raciocínio. O Marcelo não tem culpa disso, entendeu? A responsabilidade é de quem criou esse vírus, porque não é que seja um vírus criado em laboratório, mas ele surgiu em função de situações que a gente sabe muito bem quais são e muito bem de onde vem. É desse país onde os senhores governadores buscaram apoio
e hoje são manietados pelo governo desse país para adotar medidas que eles próprios não adotaram. A economia chinesa hoje vem se recuperando numa média recorde, acima até de todas as expectativas, de todos os prognósticos diante da situação que eles vivenciaram cerca de um mês atrás, depois de terem negligenciado toda a realidade sobre esse problema ao longo de 2 meses seguidos. Do dia 19 de novembro de 2019 até o dia 20 de fevereiro de 2020, eles esconderam da sociedade, tanto chinesa quanto da opinião pública internacional, a existência desse novo vírus, mesmo depois de um médico de Wuhan ter feito a notificação, ter feito a informação e ter sido defenestrado, ter sido preso, ter sido obrigado a assinar um documento dizendo que nada daquilo tinha qualquer procedência. Isso é um grande absurdo que nós estamos vivendo hoje. Nós não estamos vivendo num mundo irreal, nós estamos vivendo num mundo real, onde se requer responsabilidade das pessoas. Quer dizer, eles obrigam as empresas a fecharem suas portas, os sistemas públicos de transporte a deixarem de funcionar, mas não deixam de cobrar impostos. Os governantes. Os senhores políticos, principalmente os políticos de esquerda, vão para os meios de comunicação, vão para as redes sociais, ocupar o que eles continuaram ocupando e praticar a política de terra arrasada que eles sempre praticaram, porque eles sempre ocuparam os meios de comunicação convencionais, através de jornalistas regiamente doutrinados, catequizados pela esquerda, para disseminar informações inverídicas, contraditórias sobre a realidade brasileira ao longo do tempo. Não seria diferente agora, na época do coronavírus. E agora eles também ocupam as redes sociais através dos impulsionamentos pagos. Existem processos em trâmite na Justiça Federal que acusam exatamente políticos da esquerda em função desta infâmia de controle das redes sociais para a disseminação de fake news. Não que o coronavírus seja fake news, não é disso que está se tratando. Estamos tratando da dominação que eles exercem. Agora, como é que eles estão usando essa dominação? Para disseminar o pânico, para disseminar o terror, para fazer com que as pessoas, trancadas dentro de casa, nada produzam. Qual é o objetivo dessas pessoas? Por que eles, por exemplo, não reduzem os impostos ou não isentam, já que nós vamos ter que ficar pelo menos 6 meses confinados numa realidade de confinamento? Por que eles, por exemplo, não tratam de reduzir os seus próprios vencimentos? Nós já vimos aqui empresas demitindo funcionários, panificadoras que funcionavam com 8, com 12 trabalhadores, agora com apenas 4, com apenas 3. Estabelecimentos comerciais, pequenos mercantis, que funcionavam com 2, com 3 funcionários, que hoje estão trabalhando com apenas 1. Ou seja, 75% da mão de obra está sendo mandada embora. A revelia de qualquer decisão governamental, porque a medida que previa, que amarrava, que ajustava qualquer obrigatoriedade dos empregadores para com esses funcionários, ela foi revogada pelo presidente da República, mercê dessa pressão exercida pela esquerda, e pelos seus jornalistas, e pelos seus influenciadores digitais, e pelos seus impulsionadores digitais. Veja bem, existia uma medida provisória, um dos artigos previa a suspensão temporária com obrigações salariais, com obrigações contratuais, de se retomar o contrato após o fim da quarentena, imposta pelos senhores governadores. Não foi imposta pelo governo federal. E essa lei, ela teve que ser revogada por conta da pressão absurda feita pela opinião pública, contratada e paga pela esquerda. Uma outra questão, sim, eles continuam recebendo os salários, eles não deixaram de receber. Eles falam, por exemplo, defendem a quarentena porque sabem que não serão eles a serem atingidos. Não vi um deputado ainda dizer, olha, eu estou doando minha verba de gabinete esse mês, ou meu dinheiro da indenização obrigatória da Câmara Federal ou do Senado para ajudar no combate ao coronavírus. O que eles querem é
emergência. O governo federal já distribuiu, por exemplo, 85 bilhões de reais em recursos para estados e municípios, sem contar nos 3 bilhões e meio de reais para 1 milhão de novos inscritos no programa Bolsa Família e 15 bilhões de reais para a ajuda emergencial aos pequenos microempresários, pequenos e microempresários, pessoas que trabalham com o comércio informal principalmente. Não tem carteira assinada, receberão uma ajuda de R$ 200. Mas ninguém fala em cortar salários, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, em cortar benesses no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é muito fácil falar, é muito fácil exigir quando você está numa situação de conforto. Mas quando você está numa situação como... Eu não estou reclamando porque estou em casa, mas porque eu estou trabalhando e estou produzindo através do teletrabalho. Estou cumprindo minhas obrigações com o serviço. Agora, nenhuma das verdades que eu disse nesse vídeo, ela está fora daquele pronunciamento feito pelo presidente da República. Não se fala, por exemplo, na liberação de 500 detentos num estado como o Piauí, onde não existem absolutamente condições para se garantir a esses detentos o tratamento de saúde. Ou das centenas de milhares de pessoas que estão vindo de São Paulo e chegando em ônibus clandestinos, eles foram para o corte de cana. E estão sendo recebidos aqui sem qualquer tipo de avaliação. As secretarias municipais de saúde não estão avaliando absolutamente. Mandou fechar o comércio. Pronto, fecha tudo. Para tudo. Para tudo. Para o mundo que eu quero descer. Mas eu quero que você acompanhe comigo, porque eu vou dar uma volta pelo centro de Altos, daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo mostrando para você como é que está a realidade numa quarta-feira aqui no município de Altos. No mais, eu quero que você reflita sobre isso. Quais são as nossas demandas? Primeiro de tudo, os impostos. Né? Ou isenção, ou redução, ou um adiamento na tabela de pagamento dos impostos, o imposto de renda, sobretudo. Nossa segunda demanda, os políticos e ministros dos superiores tribunais do país, para que adotem as mesmas medidas. Não estou falando da medida de teletrabalho, não estou falando da medida de trabalho remoto, porque isso é muito confortável para a situação que nós estamos vivendo. Eu estou falando de cortar na própria pele, reduzir os seus vencimentos, reduzir os seus encargos, reduzir os valores disponibilizados aos seus gabinetes. Ah, mas o fim da quarentena? Não estou defendendo o fim de quarentena nenhuma. Não se trata disso. Se trata de ter a responsabilidade aqui em cima, a mesma que se tenta impor aqui embaixo. Eu digo onde vivem os mortais comuns, onde vivem as pessoas do povo. Porque esse vírus, minha gente, ele não poupa ninguém. Ele vai atingir empresários, vai atingir políticos, vai atingir, como já esteve bem perto de atingir, se é que não atingiu o próprio presidente da República. Mas é preciso que tenhamos a coragem de falar a verdade. Tem muita gente que não está nem aí, né? Que está batendo palmas para esse negócio de ficar em casa. Está achando bom demais que a força de trabalho do país seja neutralizada juntamente com a nossa economia. Pode ser que assim eles sobrevenham na próxima eleição, porque para esse pessoal da esquerda tudo é isso. E consigam retomar o lugar que o povo brasileiro lhes retirou. Tony Rodrigues, Além da Notícia.